Meus amores, como vocês estão tudo na paz? Ei, meus amores, a vida às vezes prega peça, né? Que o destino às vezes é bem cruelzinho, né? Então, meus amores, eu tava conversando com a moça, ela veio trazer as crianças no colégio e a gente ficou conversando ali na frente. Ela perguntou como eu tava, se eu tava bem, como é que tava a minha situação. Eu falei pra ela, tá tudo bem, tudo tranquilo, né? Porque só o fato, gente, de eu ter saído de uma cama, de eu ter saído de uma cadeira de rodas, de eu ter parado de usar muleta ou bota ortopédica, enfim. Só o fato de eu andar sozinha, né? Sem precisar de ajuda, como eu precisei já estou no lucro, né? Já estou vencendo, já estou no lucro total, já estou rica, graças a Deus, meu Deus, obrigado. A gente não é só rico de isso aqui não, gente, de dinheiro não, somos ricos na nossa saúde, na nossa paz, no nosso sossego. Hoje tem coisa melhor, gente, do que você deitar, acordar, sem ter pesadelo, sem estar com a preocupação do que vai acontecer. Eu tô ótima. Mas, o que eu quero falar, meus amores, é que nossas conversas, né? Nós conversando, que porra é isso? Nós conversando, ela disse que tá desempregada, o esposo dela tá com problema de saúde e não consegue ficar no emprego muito tempo, por questão que quando começa a trabalhar, pega peso, essas coisas, né? Ele passa mal com problema da coluna, das costas, enfim. Isso acontece com muitas pessoas que começam a trabalhar cedo demais, pegando peso, se esforçando. E também é a forma que nós pegamos os bebês quando nascem, né? Quando o neném nasce, antigamente as pessoas não sentiam tanta dor no corpo como hoje em dia. Por quê? Tinha a forma de pegar as crianças. Esse negócio de pegar uma criança molinha, que está começando a formar ali, amadurecer os ossos, enfim, criar a junta, essas coisas, né? Pega a criança que troncha, né? Que nem vocês veem aí, muita gente pega a criança recém-nascida como se estivesse pegando um bebê de 7, 8 meses, que já tivesse com os ossinhos mais durinhos. Aí pega a criança que troncha assim, a coluna, as costas da criança, né? Essa parte aqui da criança. Forçando. O que acontece? Cria um jovem com problemas de adulto. Criança que não chega nem os 10 anos, nem os 11 anos, que já está reclamando com dor no corpo, como se fosse um velho de 100 anos. Tem muitos idosos que não sentem uma dor na unha, né? Tem muitas pessoas maduras que trabalham, pega peso, faz tudo, não sente dor nenhuma. Por quê? A forma que eles foi criado, né? Quando vinham colocar uma criança de braço em pezinho, a criança estava durinha, já estava de 5, 6 meses por diante, já estava endurecendo os ossinhos, já estava os nervos daquela criança mais rígida. Mas hoje em dia a criança nasceu, a mãe ou o pai já bota em pé. A criança acabou de nascer, os ossos já estão ali, que nem aquele ossos de galinha que cozinhou demais, se desmanchando praticamente, e acaba causando problemas futuros para aquela criança. Quando o meu neto nasceu, o meu genro foi pegar ele dessa forma. Eu disse, não, dessa forma não. Por quê? Quando ele tiver mais velhinho, vai reclamar com dor no corpo. Então tem que pegar ele na palma da mão e apoiando o corpinho dele no seu, para que a criança não tenha problema depois. Mas hoje em dia as pessoas não se importam com isso. Não se importa se aquela criança sente dor. Gente, criança sente dor. Criança sofre. Criança tem os seus momentos. Quando vê uma criança chorando demais, nem sempre é manha. É algo errado que tem. Então, nós temos que aprender a linguagem dos bebês. Então, o que ela disse? O marido dela tem um pouco mais de 20 anos. Ela tem 19. Tem um pouquinho mais. Ele é mais velho que ela, uns 4 anos, parece. Aí, o que acontece? Ela não disse bem a idade, só disse que ele tem mais de 20 anos. O que acontece? O garoto, porque pra mim é um garoto, gente, não aguenta trabalhar no pesado. Não aguenta pegar um saco de
cebola, porque ele trabalha na Rua do Sol, né? Pegando aqueles pesos lá. Ele não aguenta pegar mais do que 6 quilos. Tá pior do que eu, né? Que toda essa situação. Tá pior do que eu. Porque eu, pelo menos, né, tenho esse problema aqui, como todos estão vendo, que inclusive ainda tô presa no treco, né? Não sei quando vai sair isso. E ele? Qual a desculpa de um garoto que começando a vida agora, começando a sua família, não tá podendo fazer serviço pesado? Por questão da forma que nós pegamos nossos filhos. Graças a Deus, os meus filhos, né? Eu tiro por mim. Meus filhos, graças a Deus, não tem esse problema. Quer dizer, agora vão ter, né? Porque, coitados, trabalham pesado demais, né? Pega peso até umas horas. Principalmente o meu mais novo. Esse aqui para trabalhar pegando peso, gente. Porque ele cava poço, cava fosse, limpa fosse. Ele não escolhe serviço. O que aparecer, ele faz. Então, coitado dele, né? Pobrezinho. Mas não por questão da forma que eu pegava eles, não. A forma que eu cuidava deles, não. Porque eu cuidava deles muito bem. Mas nem todos fazem como eu fazia. Porque eu fui criada eu criei os meus filhos do jeito que a minha mãe me criou, né? Do jeito que me segurava, do jeito que cuidava de mim, a minha mãe me cuidou, eu cuidei dos meus filhos. Então, eles agora vão ter problema de saúde, assim, das costas, dor nas costas, dor nisso, naquilo, outro. Não pela forma que eu criei. E sim pelo destino, né, que todos temos, que é de trabalhar no pesado quando não tem um trabalho de escritório. Apesar que quem trabalha no escritório também sente dor, gente, porque ficar ali em computador, sentado ali direto, pô, queima as costas até umas horas. Então, assim, todo trabalho tem os seus bons e os seus maus. Quem trabalha no pesado é bom que mantém o corpo em forma, né, gente? Quem trabalha no pesado é bom por isso, que não precisa academia, porque já tá na academia natural. E quem trabalha no escritório necessita de um apoio, como fazer exercícios na mão para não causar problemas mais sérios, praticar. Deveria ter isso em todas as empresas que as mulheres e os homens ficam ali postados em frente ao computador direto, né? Umas horinhas para fazer exercício, como a minha professora Ana, né, me falou uma vez, não para mim, mas para todos na sala, que o bom é você praticar qualquer exercício antes de começar a trabalhar, como fazer meditação, yoga e entre outras coisas, não é? Que faz bem para a alma, para o corpo, para o espírito e para tudo mais. Você leva uma vida mais leve, mais tranquila. Ela já tinha quase 60 anos, mas não tinha aparência de ter 60 anos. Ela tem uma pele maravilhosa. A minha professora Ivana, oxi, a professora Ana, a professora Ivana, a professora Gorete, vários professores, tá? A Mônica e entre outros professores e professoras. Tem uma pele maravilhosa porque se cuida. Então, todas as empresas deveriam ter uma hora para o funcionário tirar para fazer o exercício, para meditar, para relaxar e praticar alguma coisa para não prejudicar os ossos. Mas nem todos é assim, né, meus amores? Nem todos têm essa facilidade. Então, o que acontece? Esse jovem não está podendo trabalhar, essa moça está desempregada e está passando por sufoco. Ela foi, né, pedir ajuda a um parente e a resposta foi um pouco humilhante, né? Pelo que ela falou, da forma que a moça respondeu a ela, né, a parente dela. Não sei se é irmã, prima ou tia, não sei. Ela só disse que era uma parente. Disse que ela procurasse um trabalho porque não tinha obrigação de sustentar ela e o marido. Gente, nem as pessoas pedem ajuda não é porque não queira trabalhar. O mercado de serviço hoje, ele está muito rígido. Se você não tem uma boa educação, você não sabe mexer em computação, você não sabe falar outro idioma, né? Porque muitos querem uma pessoa que saiba falar outro idioma. Outros querem uma pessoa que saiba ler historinha para criança, porque hoje em dia está sendo exigido até você saber ler, saber escrever e saber contar história para criança. E para a pessoa que está ali deitada na cama também, que precisa manter a mente funcionando. Então, se você não tem essas habilidades, o mercado de trabalho fica escasso. Fica ruim para pessoas dessa forma. Então, eu acho que ela está no 9º ano, começou a estudar novamente. Está no 9º ano. Ela tem um pouco de estudo. Porém,
para trabalho tá meio difícil, porque requer experiência, prática, tem que ser uma pessoa. E se for jovem, para trabalhar em casa de família é difícil. É difícil quando você é jovem para trabalhar em casa de família, porque as mulheres ficam com ciúmes, não é? Principalmente se for uma jovem com a presença, né? Mais chamativa do que a própria esposa do cara. Não tem essas também, né? Enfim. Então tudo implica, gente. Tudo implica hoje em dia. E eu que sou uma véia, né? Já tô passada do ponto. É difícil pra mim arrumar trabalho em alguns lugares. Quer dizer, eu não tô podendo agora, né? Mas fazer o quê, né? Mas quando eu podia trabalhar, era difícil pra mim, que era véia, por conta do meu jeito, que eu sou explosiva, brincalhona, palhaça, não levo. Eu levo tudo na zoeira, enfim. Não sou muito bem da mente, não, gente. Sou muito legal, não, gente. Sério. Eu sou toda maluquinha. Então, para pessoas como eu, também é meio complicado. Porque a gente não leva as coisas pro lado depressivo, baixo astral, nada disso, não. Às vezes a gente. Pessoas como eu, que tem muitas como eu por aí, tá? Não sei tão maluca, tão de trabalhar como eu, mas tem parecido. Que tudo leva na folia, né? Leva tudo na zoeira, na palhaçada, na brincadeira. Então, assim, como eu, é difícil para as pessoas que não têm um estudo legal, para quem não sabe falar outros idiomas, para quem não entende muito bem a matemática e para mulheres com a presença legal, com corpo legal, também é meio difícil para certos trabalhos. Porque as mulheres ficam com ciúme, ou os maridos são ciumentos, né? Se for casada, enfim. Então tem que ver isso. O que a parente dessa moça falou, eu, sinceramente, eu ficaria puto da vida, sério. Eu virava uma onça. Porque não é fácil você ver filhos com problema, você com aluguel para pagar, faltando as coisas em casa, você vai atrás de trabalho e não consegue. O seu marido vai trabalhar, mas não aguenta o serviço porque é pesado e ele tem problema nas costas. E ainda escutar de uma pessoa que acompanha você, do círculo familiar, uma frase dessa. Se um parente meu vir fazer algo pra mim, vir passar na minha cara, sinceramente, viu? Eu mando pra certos lugares, que eu não vou falar a frase, porque eu sei que tem criança que assiste os vídeos e não é legal certas frases. Então, eu mandaria pra esse lugar sem dó e sem piedade, porque isso não é coisa que se faça. Mas cada um e pensa da forma que quiser. Gente, doações de sangue, tá? Meus amores, sempre eu vou estar falando nisso, como vocês sabem. Porque eu sou cobrada também, tá? Eu sou cobrada por isso também com os amigos que passei, sempre lembra aquilo. E outros que vêm no meu PV e perguntam. Porque muitos têm parente no hospital precisando e às vezes não tem o sangue daquela pessoa ali no momento. Então é sempre bom lembrar. E eu gostaria muito que outras pessoas que gravam vídeos, que falam sobre muitas coisas, falassem sobre isso, porque faz parte da nossa vida e nós necessitamos do sangue como necessitamos da água. Porque sem água ninguém vive. Imagine sem o sangue, né, gente? Que é o que ai! Nossa, me deu branco agora. Jesus! Você consegue colocar um carro pra funcionar sem gasolina? Então, bem esse é o nosso corpo. Ele não funciona sem o sangue, né? Então, isso é importante. Beijo, meus amores. Que a luz do Senhor esteja com vocês. E vamos parar com esse preconceito, né, meus amores? Com as mulheres que têm uma aparência melhor, ou com as mulheres animadas, brincalhona, ou com aquelas mulheres que não têm muitos estudos, tá? Dá uma oportunidade, porque Deus abre as portas para todos.